Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, no horário que vocês estão conseguindo ver, acompanhar essa aula. Essa é a segunda parte da aula das semanas 5 e 6, em que a gente está falando sobre porcentagem, sobre operações sobre mercadorias. Ontem teve a parte 1 e agora com a parte 2 disponível para vocês, né? Que operações são essas que a gente vai tratar? Então, a gente vai falar sobre alguns tipos de operação: o desconto, o acréscimo, o prejuízo, o lucro, os abatimentos sucessivos, os acréscimos sucessivos e também o que é câmbio, tá certo? Então vamos lá, partindo para a definição do que a gente tem aqui. Desconto. O que é desconto? Primeiro, mais simples desse conceito aqui. Desconto nada menos é do que a redução do valor original, tá certo? Então, desconto lembra redução. Vamos supor o seguinte, né? Você tem uma TV que ela custa R$ 2.500. E aí, você tem dinheiro para poder comprar essa TV. Essa TV custa R$ 2.500, só que você sabe, né, já tem a certeza, de que como você vai pagar em dinheiro à vista de uma vez só, algumas taxas elas não vão ser cobradas ao lojista, né? Como, por exemplo, taxa de operação do cartão, os juros do financiamento no cartão, etc. Então você tem como barganhar com aquela empresa quais são que seja repassado para você, entendeu? Ele não vai ter prejuízo no sentido de que não vai ter um valor que ele vai perder, tá certo? Mas vai ser melhor para você. Suponhamos que a taxa de operação do cartão, se fosse um pagamento à vista, por exemplo, né, seria 4% no cartão. E aí ele diz o seguinte: olha, eu posso repassar esses 4% que seria o débito do banco para você. Então, é um abatimento que eu posso lhe dar. Então, mas o quanto é 4% desses 2.500? A gente já sabe lá na operação, né, de regra de 3, 2.500 é 100%, né? Um lado a gente coloca os reais, do outro a porcentagem. Eu quero saber 4% quanto é. Então a gente já vai ter aqui 2.500 vezes 4 dividido por 100. Mais isso daqui é igual a 10.000 sobre 100. Divide por 10, divide por 10 é igual a R$100 de desconto. Tá certo? Então, 2.000 é o valor original. O que você está tirando seria a taxa para o banco, é o que você está ofertando por desconto. Tá certo? Valor original. E logo, o valor que vai ser cobrado a você é do valor de R$2.400. Certo? Esse 4% geralmente é a taxa de débito, pagamento à vista, em uma única vez, algo desse tipo, tá certo? Isso aqui não vai causar o que o outro conceito fala, prejuízo. Por quê? Eu estou deixando de conceder, de perder esses R$100 para o banco, para ser do meu cliente. Agora, se eu aumento o valor desse desconto, obviamente vai diminuir do meu lucro, tá certo? Porque o lucro é o contrário do desconto, né? O lucro é aquilo que você vai ganhar em cima de, tá bom? Então, qual a situação assim que a gente teria o acréscimo, né? Que é o contrário do desconto. Acréscimo. A gente tem o seguinte: no acréscimo, o valor é aumentado.
Então, suponha, eu digo a você, olha, a TV custa 2.500, mas se eu for parcelar, eu vou ter que conceder um acréscimo de 4%. Percebam quanto isso vai impactar. É os mesmos 4%, só que dessa vez num acréscimo. Se eu tenho 2.500, isso significa 5%, 4% a gente já sabe que são R$100. Só que não é acréscimo. Então, 2.500 mais R$100 vai ser igual a R$2.600. Certo? Isso daqui é que aumenta, tá bom? Então, desconto diminui, tá certo? É uma redução, acréscimo aumenta, 2.600, a mesma porcentagem foi utilizada, tá bom? Aqui o acréscimo foi representado numa forma de número relativo, e aqui o acréscimo está sendo representado numa forma de número absoluto, isso faz diferença, tá certo? Nesse caso aqui, o conceito, agora que a gente passa, é o conceito de prejuízo, tá certo? Eu vou trazer para cá essa questão do prejuízo. O que é o prejuízo, então? Prejuízo é quando eu perco o valor, tá certo? Prejuízo é o mesmo que perder valor, certo? Vamos supor que para um evento de fim de ano, tá certo? Acerte com fornecedores, com pessoas e tudo mais, a contratação de vários serviços e pessoas para oferecer esses serviços, para atender um público diferente num hotel. Eu invista, no caso, R$10.000, tá certo? Minha operação ali e tudo mais, né? Eu acreditava que com esse investimento de R$10.000 eu ia arrecadar 40 mil a mais, ou seja, eu teria um lucro aí extra de 30 mil reais. Só que, por uma greve policial, por exemplo, os hóspedes fizeram todos os cancelamentos imagináveis, tá certo? Inclusive os hóspedes que eu tenho regularmente hospedados, eles nem vinham se hospedar por conta da greve policial. E aí? Lembra que eu tinha acertado o contrato? Contratei iluminação, contratei buffet, animador, tal, tudo. Algumas coisas, né, são serviços que não foram prestados. E simplesmente eu posso não pagar porque a pessoa não ofertou esse serviço. Mas imagine, por exemplo, se eu tivesse realizado uma compra com um fornecedor de alimentos específicos, né, para esse evento. Frutas diferenciadas, bebidas que não foram feitas em comodatas, foram feitas à aquisição. E aí, todo esse estoque ele sobrou. Alguns desses valores investidos eu não vou conseguir recuperar, tá certo? Vamos dizer que eu só recuperei 2.000. Vou até ser mais generoso, 7.000 eu consegui recuperar, 3.000 eu não consegui recuperar. E agora, eu não tenho os novos clientes que eu achava que teria e ainda perdi os clientes regulares. O que é que acontece então? Esse valor que eu estou aqui, ele é um déficit, é uma diferença negativa, tá certo? Ou seja, eu tive um prejuízo.
Por quê? Eu arrecadei menos do que, pelo menos, eu precisava para operacionalizar o evento. Menos do que aquilo que eu investi, tá certo? Um carro é uma operação que envolve riscos. Então, se eu compro um carro, hoje, vamos dizer, carro popular hoje está custando 60 mil, tá certo? Se for novo, 60, 70 mil. Você tirou da loja, ele já perde valor. Você perde ali de cara 5, 6 mil reais. Você não consegue vender aquele carro novinho pelo mesmo valor da loja, tá certo? Porque se a pessoa quiser um carro novinho, vai na loja comprar, etc. Então de cara você já perdeu 5, 6 mil reais aí, mais ou menos 10% aí do valor. Isso é um prejuízo. Se você comprar um carro hoje e amanhã tiver que vender, porque você foi chamado para trabalhar em outro país, e aí você vai se desfazer daquilo ali, você vai perder dinheiro, tá certo? Então isso sim é prejuízo, ok? Mas o que é o contrário do prejuízo? O contrário do prejuízo é justamente o lucro, tá certo? O lucro é aquilo que eu ganho a mais sobre o valor que foi investido. Prejuízo eu perco, o lucro é o contrário. O lucro nós ganhamos, tá certo? Então vamos dizer o seguinte: eu investi agora os mesmos 10 mil reais e o evento foi um sucesso, tá certo? Sobre esses 10 mil reais aqui, a gente conquistou 30 mil, tá certo? Tirei tudo que eu tinha perdido, né? Tudo que eu tinha investido, e a mais, livre, eu agora tenho 20 mil reais. Isso aqui é lucro, tá certo? Lucro é a diferença entre o valor total que foi arrecadado e aquilo que nada. O lucro foi aquilo que ganha, a diferença, né, daquilo que eu investi menos tudo que foi arrecadado. No caso aqui 30 mil foi arrecadado, mas eu paguei todas as obrigações, paguei 10 mil, agora estou com lucro de 20 mil. Então, um exemplo disso, né? A pessoa vai lá e compra material para fazer um bolo, tá certo? Prepara o bolo, gastou mais ou menos ali 25 reais com materiais, tem um tempo ali que vai gastar energia, que vai gastar gás para assar, tem um tempo de decoração, né? A mão de obra que é ímpar, um produto manual, e aí a pessoa vai e vende por 70 reais esse bolo, tá certo? Só investiu 25 de material, mas tem outros custos operacionais aí, uma embalagem, o tempo, etc. O esforço da pessoa, de lucro, no mínimo a pessoa tem aí os outros 35 reais, metade do valor, tá certo? Então, lucro, eu tenho que tirar a quantidade a mais, aquilo que foi investido, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa vai, comprou, fez as bolo de pote e foi vender no evento, tá bom? Vendeu 50 bolos de pote, tá certo? Todos os 50 que tinha feito, a pessoa vendeu todos os 50. Vamos dizer que tinha sido vendido a 5 reais, né? Vou anotar isso aqui para poder a gente entender, né? Os 50 bolos de pote que foram vendidos a 5 reais. 50 vezes 5, 250 reais. A pessoa teve 250 reais de lucro? Essa é a pergunta. Não. A pessoa teve 250 de arrecadação. Tá certo? Só arrecadou 250 reais. O lucro da pessoa, eu tenho que saber quanto foi que a pessoa investiu, tá certo? Preciso saber quanto foi que ela investiu.
Se ela investiu, suponhamos aqui, para fazer 50 bolos de torta, R$ 85, 250 menos 85 vai dar R$ 175 de lucro, tá bom? Então isso aqui, total, que a pessoa apurou no dia é a arrecadação. Esse daqui é o custo, a operação daquilo ali que você está comercializando. O lucro é a diferença entre os dois, tá bom? Esses conceitos eles têm que ficar muito naturais para a gente, tá certo? Falamos sobre desconto, já falamos sobre o conceito acréscimo, de prejuízo e de lucro. Agora a gente vai falar sobre abatimentos sucessivos e acréscimos sucessivos, tá bom? Escolher uma outra cor aqui para poder falar, azulzinho, mais claro aqui. E aí vamos lá, vamos falar de abatimentos e descontos e acréscimos sucessivos. Então vamos falar o seguinte: acréscimo paralelo, vou já falar sobre abatimentos sucessivos. Vamos lá. Acréscimos sucessivos são quando você reajusta o valor para mais, tá certo? Acréscimo mais. Já o abatimento é quando você diminui o valor. Se é sucessivo é porque você faz o aumento do valor, muitas vezes, né? E se for um abatimento sucessivo, abatimentos sucessivos é porque você faz a diminuição desses valores de forma contínua, tá certo? Nos acréscimos sucessivos, o que é que acontece? Suponhamos que, né, você tem um produto que ele custa R$ 80, tá certo? Eu vou, no abatimento, vou usar o mesmo produto com R$ 80. E eu digo para você, a cada mês, tá certo? Isso aqui era em janeiro. A cada mês, esse produto, ele aumenta o valor de 2%, de 5%. Assim, mas 2% mesmo fica mais chato. No abatimento sucessivo, eu digo que ele deprecia, né? Ou seja, ele diminui a cada mês. 2% a cada mês é diminuído. Quanto é 2% de R$ 8? Quando a gente fizer aqui na calculadora, né? 80, ou fizer a regra de 3, a gente vai encontrar aqui o valor de 1,6, R$ 1,60, tá bom? Então, se ele sofreu um acréscimo de 2%, mas 2% de 80 é igual a R$ 1,60, deixa eu botar um rabugento aqui. Se aumentou 2%, mas quanto é 2% de 180? É igual a R$ 1,60, tá bom? O novo valor no mês seguinte é R$ 81,60 no mês de fevereiro. Tá? Como é que vai ficar aqui então? No mês de fevereiro, esse acréscimo, esse abatimento de R$ 2 vai fazer com que esse valor diminua. Deixa eu diminuir aqui também, encaixar aqui melhor.
Vamos lá. Se eu tenho uma diminuição dos mesmos 2%, mas quanto é 2% de 80? Também é R$1,60. Então, no mês de fevereiro, se diminui para o valor de 78,40 reais. Tá bom? Esse é o valor no mês de fevereiro. Gente, no próximo mês, tanto aqui vai sofrer um acréscimo de 2%, como aqui também, aqui vai receber uma diminuição de 2%. Nesse acréscimo de 2%, 2% desse valor vai ser R$1,63. Já que 2% desse valor vai ser uma diminuição de R$1,49 aproximadamente, tá bom? Quando você aumenta percentualmente, quando você diminui R$1,63, você vai ficar aqui com, aumenta, vai ficar com 83,23 centavos. Enquanto aqui na diminuição no mês seguinte, você vai ter o total de R$1,49, 77,91, 78, 76,91 reais. Então, vocês vejam que, se for calcular em abril, o desconto vai ser 2% em cima de cada um dos lados. E poderiam ser descontos diferentes. Em janeiro tem um desconto de R$2, de 2%. Em fevereiro tem um desconto de mais do que isso e tudo mais. Certo? Será que não tem um jeito de calcular tudo isso de uma vez só, com uma única conta? Essa é a pergunta. Sim, tem. Tem como a gente calcular acréscimos sucessivos ou abatimentos sucessivos? Sim. O que é que a gente precisa então para isso? A gente precisa saber qual o valor das porcentagens e quantos meses a gente tem. Inclusive, se forem valores diferentes, não vai ter problema, tá certo? Porque mesmo com valores diferentes, a gente mesmo com valores diferentes, a gente tem como calcular sim, tá certo? Então vamos supor o seguinte: no acréscimo sucessivo, eu preciso recordar aqui uma coisa. Perceba, se eu tenho o total original é 100%. Se eu fiz um acréscimo de 2%, eu agora tenho 102%. Se agora eu tenho 100% originalmente e eu acrescentar 9%, eu passo a ter 109% do valor original. Ok? Se eu tenho 100% e eu acrescento 71,2%, ao final dessa conta eu vou ter 171,2%. Tá certo? Tudo isso aumenta. No decréscimo, tá certo? No abatimento, vai acontecer da mesma forma, só que em vez de aumentar a porcentagem, vai diminuir essa porcentagem. Tá certo? Diminuir como, professor? Da seguinte forma: se você tem 100% do valor e por acaso diminui 2%, você passa a ter 100 menos 2, 98%. Se você tinha 100% do valor e aí você faz a diminuição de 9%, você passa a ter
91% do valor original, que é 100 menos 9. Se você tinha 100% do valor original e você diminui 71,2, significa que você vai ter 68,8% do valor original. Por quê? Porque é a diferença, tá certo? O que que acontece então aqui, gente? Se eu faço acréscimos sucessivos de 2, depois de 2, depois de 5%, entendeu? Então eu tenho um valor aqui original, 100%. Se eu primeiro acrescento 2% e depois eu acrescento 5%, e depois eu acrescento 3%, eu não vou ter 110%, viu? Esqueça isso. Não é 110, porque você não vai somar isso aqui. Você vai fazer o quê? Você vai ver quanto é percentualmente que isso significa. Então, você tem 100%, é 100 de 100. E aqui você tem mais 2%, significa que você tem aqui 102% do original. Só que desse original você tem 5% a mais, então você tem 105% dele. E agora você tem 3% de acréscimo. Então eu vou multiplicar por 103%. Agora sim. Vamos multiplicar aqui quanto é que dá, né? Vou simplificar logo aqui, ó, por 10 e por 10, por 10 e por 10, sem problema nenhum. Vai ficar 1 vezes isso, e aqui vai ficar 1 vezes isso. Vamos lá. Calculadora, 102 vezes 105 vezes 103. Que vezes 1 vai dar exatamente 1.103.000 e 130. Pronto. Só que quanto é 100 vezes 100 vezes 100? 100 vezes 100 vezes 100. 100 ao cubo, né? Deu 1 milhão. Pergunta é: um 1.103.130 dividido por 1 milhão vai dar quanto? Vai dar 1,10313. Quero saber quanto é que vai dar isso em percentual, gente. Percentualmente, lembra como é que a gente faz? É só a gente pegar os dois números que estão depois da vírgula. E quais são os dois números que estão depois da vírgula? Aqui, ó. 1, 2, 1, 0, e aí eu acrescento a vírgula. Ou seja, isso aqui ficou 110,313%. Essa terceira casa decimal aqui eu não quero, eu quero até 2 casas decimais. Então eu vou perguntar, 3 está mais perto de 10 ou de 20? De 10, né? Então ficou 110,31% aproximadamente. Só que isso é a mais dos 100%, é mais que 5%. Então, se eu tiro 100 daqui, ficou 10,31%. Percebe a sutileza? Se a gente simplesmente somar 2 com 5 com 3, a gente vai encontrar 10%. Mas não é assim que se resolve. A gente faz o quê? A gente faz o produto dessas porcentagens. E aí sim, 10,31% de acréscimo. No prejuízo, o prejuízo ele funciona exatamente da mesma forma, tá bom? Se por acaso, vou dar aqui a cor, vou botar um verde. Se por acaso eu aqui estou diminuindo 2%, eu aqui estou diminuindo 5%, eu aqui estou diminuindo 3%, eu não vou estar diminuindo 10%.
esqueça, isso aqui está errado. Tá bom? Está errado. Como é que a gente calcula? Da mesma forma. Quanto é 100% menos 2%? Né? Essa é a pergunta. $110 menos 2%. Depois tem o 110 menos 5%. Depois tem 10%. Opa, 100%. Deixa eu reescrever aqui para não ficar errado. Cem por cento menos 2% vai dar 98%. 100% menos 5% vai dar 95%. E 100% menos 3% vai dar 97%. Mais 98% do original, 95% desse valor aqui e 97% desse valor aqui, tá certo? Então são operações sucessivas. O que é que a gente faz? Multiplica aqui essas porcentagens. 98, 97 e 95 e 97. Quanto dá? 98 vezes 95 vezes 97. $903.070, que dividido por 1.000.000 vai dar o total de 0,90307. Para achar a porcentagem, duas casas depois da vírgula. 90 vírgula 307, desculpa. Isso aqui, com duas casas decimais de aproximação, vai ser 90,31% aproximadamente. Porque 0,7 está mais próximo de 10 do que de 0,0, tá bom? Ou seja, a diferença daqui, o abatimento total foi de 9,69%. Esse foi o abatimento total, tá certo? Por que não foi 90, professor? Porque o seu valor de referência sempre vai ser diferente cada mês. Isso é o que acontece com os juros compostos, tá certo? Cartão de crédito. Ele sempre vai calcular num mês a diferença que está do acumulado mais os juros do mês passado, do mês anterior. E aí o bicho pega, tá certo? Porque cada vez que esse teto vai ficando maior, mais ele vai acumulando mais rápido. Quanto mais tempo ele for abatendo, menor vai ser esse abatimento, tá certo? Então são esses conceitos. E por fim, percebam que são conceitos muito rápidos e de serem calculados, eles são muito fáceis, tá certo? Deixa eu buscar aqui onde é que está. E por fim, falta só o conceitozinho de câmbio. Está aqui. Pronto. Conceito de câmbio. Conceito de câmbio que é um conceito muito simples. Câmbio, até no espanhol, inclusive, ajuda mais a gente a entender o que é câmbio, porque câmbio significa cambiar, né? Trocar. Então, câmbio significa troca. Tá bom? Operações de câmbio, se o próprio site da Receita do Banco Central do Brasil, eu já deixei aqui, ó, Banco Central do Brasil, ele vai falar o que é câmbio, né? Você vai viajar para outro país, você vai usar a moeda daquele país, tá certo? Então ele coloca a operação de câmbio como uma troca de moeda de um país
pela moeda de outro país, tá certo? Aqui existe uma cotação de todas as moedas, tá certo? Cotação de todas as moedas no dia 4/4 às 13 horas, tá certo? Foi de ontem, né, à tarde essa cotação aqui. Diz qual é o tipo, o código da moeda, tá certo? Qual o tipo, o código dessa moeda aqui, tá aqui escrito, tá certo? Isso aqui são um código de Banco Central e tal. Diz qual é a taxa de compra e a taxa de venda. Para comprar é mais caro do que para vender, né? A taxa de compra, a diferença do valor. A paridade da compra e a paridade da venda, né? Então, para quem está negociando, o lucro dele se dá exatamente nessa diferença da operação. Então, ele ganha pagando menos quando ele compra e cobrando mais quando ele vende. Essa é a diferença. É aí que as lojas de câmbio elas ganham, né? E aí, por vezes, você não consegue utilizar umas moedas em qualquer lugar, tem que ser feita realmente essa mudança para que você consiga operacionalizar. Como é que a gente calcula, por exemplo, no dia a dia esse câmbio, né? A gente procura na rede social, na internet, né? Um site de busca aí qualquer, você coloca assim, quero saber a cotação, qual a cotação do dólar americano hoje, tá bom? Hoje o dólar americano está custando R$ 4,66, tá certo? Em diminuído. Agora o dólar jamaicano, né? Está custando $1, aí, com a cotação do dólar, quantos reais vale $1 jamaicano? 0,03 real brasileiro, ou seja, 3 centavos em real, tá certo? $1 jamaicano, a moeda mais valorizada do que a nossa. Então, hoje em dia é muito simples, mas se eu te disser, o valor do câmbio é esse, e eu tenho aqui R$ 800, quantos dólares jamaicanos você tem, né? Por exemplo, dólar americano está hoje como 4,66. Então, se a gente vai fazer uma conta para envolver o câmbio, a gente tem o seguinte: de um lado, deixa eu colocar de outra cor, eu tenho real, do outro eu tenho dólar, certo? Hoje, $1 vale R$ 4,66. Vamos supor que eu tenho R$ 800. Quanto isso equivale em dólar? Podia ser o contrário, eu podia ter $800 e queria saber quantos reais isso vale. Mas dá para fazer essa troca? Dá. Só montar essa regra de 3 aqui. Tá vendo que tudo a gente resolve com regra de 3? Boa parte dos nossos problemas a gente resolve com regra de 3. Então, 4,66. Uma definição aqui dessa. Vezes x é igual a 800 vezes 1. E aí a pergunta é 800, que é 800 vezes 1, dividido por 4,766, vai dar quanto? 800, R$ 171, ou $171. E 63 centavos. Lembra que eu falei 67, desculpa. No mercado a gente esquece tudo que vem depois, a gente não faz arredondar, embora se arredondasse ficaria 67 também.
mas esse aqui é a quantidade de dólares americanos que são comprados com R$ 800, né? Por isso, quanto mais alto o câmbio estiver, menos poder de compra você vai ter, tá certo? Essa é a definição. Percebam que são conceitos. Nesse conceito a gente resolveu praticamente tudo usando a regra de 3, né? E aí é justamente isso que a gente vai utilizar para a prova, tá certo? No que a gente quiser desses conceitos e tudo mais. Na próxima semana a gente vai falar sobre juros simples antes de ter a nossa avaliação, tá certo? E aí tirem suas dúvidas, perguntem, tentar fazer uma revisão antes com algum assunto para poder ajudar, e é isso, tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau.